Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Madeira enfrentou esta primeira fase da pandemia com sucesso. A postura e o trabalho dos profissionais de saúde foram de uma competência e um valor inestimável. Temos que agradecer aos médicos, enfermeiros, técnicos da área da saúde e auxiliares. As populações foram irrepreensíveis na sua conduta de recolhimento e distanciamento social, o que contribuiu para o sucesso para lidarmos com a pandemia. Mas a saúde precisa de retomar. Não há normalidade do passado, mas uma nova normalidade em que tem de ter soluções para continuar a monitorizar a pandemia e retomar a atividade normal de saúde na Madeira. Todos sabemos que a pandemia restringiu o acesso ao Sistema Regional de Saúde por parte dos madeirenses e porto-santenses. É indiscutível que os utentes deixaram de ter acesso aos cuidados de saúde, muitas consultas, cirurgias, meios complementares de diagnóstico, terapias ficaram por fazer durante este período. O desafio é continuar a monitorizar a pandemia e ter mecanismos capazes de dar resposta em paralelo ao normal funcionamento das necessidades de saúde da população da Madeira e do Porto Santo. Temos de retomar a normalidade possível na área da saúde. Se no início da legislatura dizíamos que a saúde tinha de ser a prioridade, depois do que se tem passado e do perigo que continua à espreita, mais do que nunca a saúde tem de ser a prioridade, sem descurar naturalmente a aposta na retoma económica. A retoma na área da saúde está a dar os primeiros passos, mas tem sido uma retoma atribulada, com adiamentos de consultas hospitalares e das consultas de rotina nos centros de saúde. As consultas de março, abril e maio que não se realizaram ainda estão, muitas delas, sem data e agendamento para serem concretizadas. Doentes crónicos que tinham consultas com uma frequência pré-estabelecida, mas o reagendamento levou ao espaçamento temporal dessas consultas, chegando a duplicar e triplicar o intervalo entre as consultas previstas para os próximos meses. Juntas médicas que ainda não funcionam, enfermeiros que continuam com turnos de 12 horas, mesmo depois de passar o estado de emergência. Há centros de saúde encerrados, outros a funcionarem com horário reduzido. As urgências no Concelho de Santana e de São Vicente continuam encerradas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a retoma na saúde não pode ser mais adiada. E também não podem ser adiadas as promessas feitas em altura das eleições aos médicos e auxiliares que estão ainda hoje por cumprir. A 5 de julho de 2019, o Conselho de Governo aprovou medidas para um suplemento aos médicos no valor de 700 euros. Passaram 10 meses sem que a promessa chegue ao recibo de vencimento dos médicos e o mesmo se passa com os 40 euros dos auxiliares nos serviços de saúde. Senhoras e senhores deputados, outra área que sofreu uma pressão avassaladora foi a área das análises clínicas de saúde. Os testes Covid-19 foram um desafio superado, com os técnicos a trabalhar sem descanso e até à exaustão. Com a perspectiva de reabertura do aeroporto, está a Madeira preparada para dar resposta à chegada de turistas? Tem os técnicos de laboratório hoje a Madeira em número suficiente para fazer as colheitas no aeroporto? Temos técnicos em número suficiente para nos laboratórios processarem todas as análises? Há condições para recuperar a normalidade dos testes que ficaram por fazer nos últimos 3 meses e fazer testes em diferentes especialidades e juntarmos a estes ainda os testes em relação ao Covid? Neste momento, pessoas com conhecimentos e visados nesta matéria dizem que ainda não, que têm que ser dados muitos passos para que a Madeira tenha capacidade de resposta àquilo que se pretende ser a abertura do aeroporto da Madeira. Senhoras e senhores deputados, a transparência na área da saúde é importante, como os cuidados de saúde, porque só com transparência os utentes têm confiança no sistema. O microsite da transparência do sistema na Madeira tem tudo menos transparente. Foi criado a 20 de junho de 2017. Os dados referentes às listas de espera para cirurgias
consultas hospitalares e meios complementares de diagnósticos datam de 31 de dezembro de 2018. Estamos há 17 meses sem transparência na saúde, o que é inadmissível. Não há dados oficiais de 2019 e de 2020. Não sabemos os efeitos que a pandemia teve no sistema nos meses de março, abril e maio, quando estivemos a enfrentar com mais força a pandemia. Não sabemos como estamos, de facto, hoje na área da saúde. O que sabemos é que o Sr. Secretário deu declarações cabazes e definitivas em relação a esta matéria, proferidas a 23 de julho de 2019 ao JM, e passa a citar: o problema das listas de espera fica resolvido em 4 anos. Fim de citação. A 31 de dezembro de 2018, a Madeira tinha listas de espera para cirurgia 20.999 pacientes. Se compararmos à mesma data com o continente, a Madeira deveria ter 5.000 utentes em lista de espera e não os 21.000. À data, o tempo médio de espera para uma cirurgia na Madeira era de 36 meses, quando no continente era de 3 meses. Na Madeira espera-se 12 vezes mais por uma cirurgia que no território continental. Estes são, de facto, tempos médios, mas há casos insólitos de pessoas que aguardam na região autónoma da Madeira por uma cirurgia há mais de 10 anos. Numa situação desesperante e sem virem da parte do Serviço Regional de Saúde e do Governo medidas cabazes para resolver o problema. Neste caso concreto, tivemos 7.000 utentes que procuraram e resolveram o problema porque o Serviço Regional de Saúde não o resolveu e, por isso, recorreram do seu bolso a privados nos 4 anos anteriores a 2018. Basta analisar outra vertente, que são os que saíram das listas de espera porque, entretanto, faleceram. Nos últimos 4 anos anteriores a 2018, saíram das listas de espera 1.200 pacientes por via de uma certidão de óbito. Esta situação devia envergonhar quem governa a região autónoma da Madeira. Mas há outros dados. Segundo o Cesarame, os números de operações no bloco diminuiu 1,7% entre 2017 e 2018. No mesmo período, o programa de recuperação de cirurgias teve uma quebra de 6% na sua produtividade. A pequena cirurgia, no mesmo período, teve um decréscimo de 36%. Mas também temos boas notícias, porque a cirurgia em ambulatório teve um aumento de 137%. Mas se juntarmos todos estes indicadores, é fácil constatar que neste período a produtividade do bloco operatório diminuiu. Em 2018 operou-se menos que em 2017 e muito menos que em 2015, quando o atual Presidente assumiu funções. Aliás, nos últimos 4 anos de governação de Miguel Albuquerque, as listas de espera subiram, para cirurgias, naturalmente, subiram 16.000 para 21.000, um crescimento de 24%, inadmissível. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, acresce a esta situação das cirurgias o facto de termos mais de 35.000 madeirenses em listas de espera para consultas hospitalares, 50.000 meios complementares de diagnósticos, os chamados exames, também em listas de espera. Temos mais de 100.000 madeirenses sem um médico de família. Em 4 anos não conseguiram resolver o problema único no país de termos mais de 500 pessoas em altas problemáticas. Continuamos a ter, infelizmente, mais de 1.000 cidadãos à espera de uma vaga no lar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Madeira tem que ter, rapidamente, tempo máximo de resposta garantida, de 6 a 9 meses para patologias menos exigentes e 45 a 60 dias para patologias oncológicas. Mas estes tempos máximos de respostas garantidos não pode ser só para as cirurgias, tem que também ser para as consultas hospitalares e para os meios complementares de diagnóstico. Temos que ter vale-cirurgia ou contratualização com os privados para quando o Sistema Regional de Saúde não tiver capacidade de dar resposta, o doente poder recorrer ao privado sem custos para os próprios. O Sistema Integrado de Gestão de Inscritos em Cirurgia, o SIGIC Regional,
infelizmente, como se tem visto, continua a não ter transparência, a ser pouco claro e a ser opaco na transmissão de dados. É necessário criar uma plataforma online em que o doente tenha acesso à sua posição na lista de inscritos para cirurgias. Há muito prometido pelo PSD nesta Casa, mas sempre adiado a criação de um sistema online, numa plataforma, para que o utente saiba a sua posição na lista de espera e para que estas listas de espera sejam transparentes e não existirem dúvidas para com o utente que esteja a ser ultrapassado por outras pessoas. Senhor Presidente, senhores deputados, a saúde tem de retomar, mas tem de retomar para um patamar em nada idêntico ao do passado. A saúde não pode continuar a ser adiada como foi adiada nos últimos 4 anos. E não aceitamos que agora, a pretexto da crise, a saúde passe para segundo lugar, como passou nos últimos 4 anos. A saúde comprometeu o PSD e o CDS, neste mandato, tem que ser a prioridade. Obrigado.